sejam bem-vindos a mais um vídeo em que hoje vamos falar de teste de Mann-Whitney, usando a nossa estatística. Bem, este teste é usado para determinar se as médias de dois grupos, ou um conjunto de dados, que esse conjunto é quase independente um do outro, não são dependentes, se são significativamente diferentes entre si. Então, em outras palavras, esse teste é um teste não paramétrico, ou seja, é um teste alternativo ao teste T, que nós vimos no vídeo anterior, para duas amostras independentes, dois grupos independentes entre si. Quando que geralmente usamos esse teste? Quando os nossos dados não possuem uma distribuição normal. Então, se nós queremos comparar dois grupos diferentes, em que esses grupos diferentes significa que são independentes entre si, e nós testamos nossos dados e descobrimos que os nossos dados não têm distribuição normal, então usamos o teste Mann-Whitney. Então, nós vamos ver isso na prática. Bom, eu tenho aqui meus dados das épocas. Eu tenho aqui a época chuvosa e eu tenho aqui a época seca. Expliquei no vídeo passado que a organização de dados é extremamente importante para o tipo de teste que nós pretendemos usar. Se nós quiséssemos usar, por exemplo, o teste T pareado, nós não iremos organizar os nossos dados desta forma. Então, nós organizamos os dados dessa forma, geralmente quando são grupos independentes, quer seja dois grupos, quer seja três grupos. Então, nós geralmente usamos uma primeira coluna e temos que colocar as nossas variáveis independentes. Neste caso, eu só tenho duas variáveis independentes, que é a época chuvosa e a época seca. Eu poderia ter vários grupos, quando assim usamos já ANOVA e ANOVA de grupos independentes, quando são mais de dois grupos independentes. Eu tenho aqui a variável dependente que está em causa, que é turbidez da água medido em NTU. Então, eu quero saber se a turbidez de água, se a turbidez de água é diferente entre as duas épocas, ou seja, se existem diferenças estatísticas, diferenças significativas entre a época seca e a época chuvosa nos valores da turbidez. Então, eu quero saber se essa turbidez é diferente entre as épocas. Bem, eu vou levar os meus dados, vou copiar. Vou para o meu estatístico. No meu software estatístico, eu vou para aqui, switch. Então, vou cabeçar que eu substituo. Primeira coisa, como de sempre, fazemos a distribuição testamos a distribuição de dados. Então, vamos por aqui. E o que a gente testamos é variável independente ou variável dependente? É variável dependente, que neste caso é a variável numérica, Então, é só turbidez que nós queremos testar. Não se testa a variável independente, que são os grupos. Depois, o teste que nós vamos escolher é o teste de Shapiro, que no Advanced. Então, eu tenho aqui o meu p-value desse teste 0,00. Então, está abaixo de 5%, que é 0,05. Sendo assim, significa que os meus dados não possuem uma distribuição normal. Se não possui distribuição normal, então vou para o teste agora. E já sei que é meu teste não paramétrico. E eu vou aqui, se eu clico aqui no Statistics, non-paramétrico. Então, aqui é para os dados não paramétricos. E o que eu quero comparar? Eu quero comparar dois grupos numa coluna. Então, aqui tenho aqui Comparison to Independent Sample, ou grupos. Então, e se vocês verem o símbolo aqui, mostra a coluna vertical. É aqui onde eu quero. Eu entro. Coloco as minhas variáveis. A primeira coluna diz para eu colocar a variável dependente. Qual é a variável dependente? Ela já separou turbidez por outro lado e
a época do ano, que é para grupos independentes. Ok, então eu depois disso venho para vou esperar. Bem, já sumarizou, já me trouxe o repórter, o relatório. Eu tenho aqui os valores de época chuvosa, época seca, tenho o valor de Z e tenho o valor de P-value, e segundo o valor de P-value aqui que me mostra é de 0.7, ou seja, acima de 0.05 nível de significância. Então já sei que não existe diferença estatística, não há diferenças significativas entre as duas épocas. Okay? E também, porque já mostra negrito, se tivesse a tabela vermelha já ia mostrar que existe valor de diferenças significativas. Sendo assim, a hipótese que é a hipótese, neste caso a hipótese nula, a hipótese H0, não se rejeita. Okay? Porque geralmente quando você faz isso, então você quer testar se rejeita ou não a hipótese nula. Neste caso, não se rejeita a hipótese nula. Significa que não há diferenças significativas entre as duas épocas. Bem, este era o vídeo que nós estávamos a explicar a comparação de dois grupos independentes usando o software estatística, ok? Sendo que quando os nossos dados têm uma distribuição normal, usamos teststudent, ok? E esse teste nós vimos no vídeo que aí na descrição já passa, lá em cima. E por outro lado, se os dados não tiverem uma distribuição normal, passamos para teste não paramétrico, que é não paramétrico. Bom, até o próximo vídeo, nos veremos mais tarde.